Bem-vindos a mais um vídeo sobre programação em Rust. Estamos aqui no capítulo 7 sobre gerência de projetos, pacotes, crates, módulos e mais especificamente agora a gente vai ver sobre os paths, como trazer os paths dentro de um escopo. Anteriormente a gente viu como usar os paths, né? Que são é como se fosse uma divisão de pastas, né? Você está dentro de uma pasta, vai para outra, até acessar alguma coisa, mas isso aqui é uma maneira que você escreve muito, né? Fica muitas palavras e não é muito prático. Então tem uma maneira de trazer esses paths para dentro do nosso escopo sem ter que ficar chamando todo o caminho desde a raiz ou então de uma posição relativa dele para dentro do escopo, que é com a palavra use, que a gente já viu inclusive um breve uso dessa palavra use mais cedo, né, naquele projeto nosso do guessing, esse aqui, né, ele usa essa palavra reservada use algumas vezes, né, que é justamente para isso, para trazer para dentro um escopo, né. Então a gente vai ver isso aqui nesse vídeo. Então antes de começar já deixa aquela curtida, comentário, compartilha, inscreve, tudo lá, o combo do YouTuber aí para mim. Então, beleza. Se a gente tem que escrever nossos paths, nossos caminhos para chamar uma função, isso pode se parecer muito inconveniente, repetitivo, né? Na listagem anterior, 7.7, a gente tinha que escolher um caminho absoluto ou relativo para chamar essa função add-to-waitlist, que a gente viu. Toda vez que a gente fosse querer chamar essa add-to-waitlist, a gente tinha que especificar todo o caminho de todo o módulo que contém o add-to-waitlist, o módulo que contém esse outro módulo e assim por diante, né? Mas então, felizmente, tem uma maneira de simplificar esse processo, que a gente pode criar um atalho para um caminho com a palavra use, uma palavra reservada use, uma vez só, para não ter que ficar se repetindo. Então a gente pode usar esse nome mais resumido dentro do escopo, né? Então aqui nessa listagem 7.11, a gente traz para esse escopo aqui, hosting, que pertence ao front of house, dentro do nosso escopo eat at a restaurant, uma função de uma maneira que a gente tenha que especificar apenas o nome do módulo e o nome da função para chamar o nome da função, né? Dentro de eat at a restaurant. Então aqui dentro a gente tem essa função que a gente já fez anteriormente, né? Essa eat at a restaurant, e ela chama a função add-to-waitlist sem ter que chamar o módulo front of house. Por quê? Porque aqui em cima eu já estou colocando todo esse escopo do hosting, que é esse aqui, aqui para dentro desse escopo que está onde ele está escrito aqui, né? Então esse use está aqui nesse escopo, que é o escopo raiz, né? Que é o escopo que contém tanto esse módulo quanto essa função, né? Então ele já está aqui. Então adicionando o use a um caminho em um escopo é similar a criar um link simbólico em um sistema de arquivo, que é aquele código naquela função ln do Linux, né? Adicionando essa chamada aqui no crate raiz, o hosting agora é um nome válido nesse escopo, que antes não era, né? Antes o nome que era válido era o front of house, né? E você tinha que acessar o front of house primeiro. Os caminhos são tragos para dentro do escopo com a palavra use, e eles também, use também checa a privacidade, assim como qualquer outro path. Então anteriormente a gente viu, se a gente tentasse acessar um path que fosse privado, por exemplo, ele ia impedir, né, por questão de privacidade mesmo. E da mesma maneira o use vai impedir. Então notemos que o use apenas cria um atalho para um escopo em particular no qual o use ocorre, né? A listagem 7.12 move a função eat at restaurant dentro de um novo módulo filho chamado customer, que é então diferente do escopo que o use statement, que é essa palavra use, está. Então a função não vai compilar. Então a diferença está aqui nesse código aqui embaixo é que ele pegou essa função eat at restaurant que tinha aqui em cima, que antes pertencia ao escopo raiz, e agora ele não pertence ao raiz mais, ele pertence a um outro módulo chamado customer. Esse sim que pertence ao módulo raiz, né? E aí se a gente tentar compilar isso, ele vai dizer, olha, o hosting
estou tentando usar algo não declarado, né? Ou seja, esse escopo interno aqui do customer já não enxerga mais esse use criado aqui em cima, né? Então, notemos que tem também um aviso que o use não é, a palavra use, não é mais usado nesse escopo, né? Que tá aqui esse aviso aqui, né? Então, para consertar esse problema, a gente poderia mover essa chamada de use para dentro do módulo customer também, ou então referenciar o atalho no módulo Py, né? No módulo que o contém, usando a palavra super, que a gente viu anteriormente, né? Como que usa. Dentro, então, desse módulo customer, ou seja, aqui dentro eu posso mandar um use create front of house hosting aqui dentro, ou então, aqui antes do hosting eu posso apenas colocar o super, porque aí ele vai procurar uma palavra hosting no módulo Py do customer, que é esse aqui. Então, a gente pode também criar caminhos idiomáticos, né, com use. Então, na listagem para todos, a gente viu. Você pode ter pensado por que a gente especificou o use com o create, o front of house e o hosting. Então, depois a gente chamou o hosting e o add to waitlist dentro da função eat at restaurant aqui, nesse lugar aqui, né? Por que a gente não chamou direto o add to waitlist? Por que a gente teve que chamar o hosting, né? Tá. Então chamou, ao invés de especificar o use, o caminho inteiro dentro do waitlist para, né, ter a mesma funcionalidade como aqui, né? Então aqui ele fez diferente. Ele mandou o use para o escopo inteiro, incluindo para a função aqui add to waitlist. Nesse caso, então, ele vai estar adicionando para esse escopo apenas a função add to waitlist, e qualquer outra coisa que fosse contido dentro do hosting não seria adicionado aqui nesse escopo. Então, apesar de tanto a listagem 7.11 quanto a 7.13, as duas fazem a mesma coisa, né? Elas alcançam o mesmo resultado. A listagem 7.11 é a maneira idiomática de trazer uma função para dentro do escopo com o use. Trazendo uma função, um módulo Py de uma função dentro do escopo com o use, significa que a gente vai ter que especificar o módulo Py quando for chamar essa função, como a gente fez lá, chamou hosting, add to waitlist. Especificar também o módulo Py quando chamando uma função faz mais claro que a função não está localmente definida, enquanto ainda está minimizando repetição no caminho inteiro. O código na listagem 7.13 fica menos claro de onde essa add to waitlist está definida. Então, mais uma vez, né, uma coisa que eu falo em todos os vídeos, esses exemplos aqui são códigos pequenos, né, às vezes pode parecer meio sem sentido. É claro que eu sei que o add to waitlist está aqui em cima, né, mas em códigos gigantescos, né, com milhões de linhas, é outra história. Por isso que ele faz essa distinção idiomática, né, por questão de organização e para ficar mais fácil para o programador saber, né, onde que está. Mais à frente vai ficar mais claro ainda esse conceito. No entanto, quando a gente traz structs, enums e outros itens com use, é idiomático especificar o caminho inteiro. Então, na listagem 7.14, ele mostra a maneira idiomática de trazer o hash map da biblioteca padrão, que é uma struct, né, para dentro do escopo de um binary create, né? Então ele tem um binary, um create binário, ou seja, que tem uma função main, e aqui ele chama o use e traz para dentro essa função hash map aqui para dentro. Mas na hora de adicionar um map, ele também tem que acessar um escopo interno do hash map chamado new para poder criar esse struct, né? Então não existe uma razão forte por detrás dessa idioma, dessa maneira de se expressar, né? É apenas uma convenção que surgiu e as pessoas têm meio que se acostumado a ler e escrever Rust dessa maneira. Eu até acho mais fácil também, né? Porque se a gente tivesse puxado, por exemplo, o new aqui no escopo, quando a gente fosse chamar o map, a gente ia estar chamando apenas o map igual a um new. Poderia ficar meio pouco claro, né? Então, mas tem uma exceção para esse idioma, que é se a gente fosse trazer dois itens com o mesmo nome dentro do escopo com o use,
porque o Rust não permite isso. A gente já viu anteriormente que a gente não pode ter dois nomes iguais dentro do escopo. A listagem 7.15 mostra como trazer dois tipos chamados result dentro do escopo que tem o mesmo nome, mas módulos pais diferentes, e como referir a eles. Então aqui ele está fazendo um use de um standard FMT, acho que é de format, né? E o outro standard IO, que é de input output. E aí declara duas funções. Uma delas retorna um result que pertence a esse FMT e o outro retorna um result que pertence ao IO. Então são o mesmo nome, mas são estruturas diferentes, ou nomes diferentes, né? Quer dizer, nomes diferentes, não em sintaxe, mas em tipo, né? Então, como você pode ver, usar o módulo parente, o módulo pai, distingue os dois tipos results. Então, ao invés de a gente especificar o use standard fmt result e depois o use standard IO result, a gente teria então dois results do tipo no mesmo escopo, e o Rust não saberia qual que a gente quer dizer quando a gente tentasse usar o result, né? Isso daria um erro de compilação. A gente pode também trazer novos nomes usando o as, a palavra keyword, o as keyword, que é uma palavra reservada, né? Então tem uma outra solução ao problema de trazer dois tipos com o mesmo nome no mesmo escopo com o use, que é depois do path você pode, usando a palavra as, e dar um novo nome local ou alias, né, para o tipo. A listagem 7.16 mostra uma outra maneira de escrever código, assim como na listagem 7.15, renomeando um dos tipos results com o tipo S. Então aqui ele está puxando o result do FMT com o nome result, e aqui embaixo ele está chamando o result do IO, que pertence ao IO, e está renomeando ele para IO result com o S. Então tá igual no Python, por exemplo, né? A mesma sintaxe do Python, você pode fazer isso. Então, fn function result, ou então function 2 com IO result. Isso aqui vai ser traduzido para o result do IO. Beleza. A gente pode também reexportar nomes com o pub use, ou seja, usar a palavra use, que a gente está vendo agora, com a palavra pub, que é de tornar algo público, né? Quando a gente traz um nome dentro do escopo com a palavra use, o nome é privado ao escopo em que a gente está importando ele. Para permitir que um código de fora desse escopo possa referir a esse nome como se ele fosse definido naquele escopo, a gente pode combinar tanto o pub quanto o use. Essa técnica é chamada de reexportar, porque a gente está trazendo um item dentro do escopo, mas também fazendo que esse item seja disponível para outros no escopo, né? Então, nessa listagem 7.17, mostra como seria o código da 7.11 com o use no módulo raiz mudado para o pub use. Então, a gente tem lá o módulo front of house, o módulo público hosting, pertencente ao front of house, e a função add2list, que também é pública, pertencente ao hosting. E aqui, ao invés de a gente mandar um use hosting para que o Eat Restaurant enxergue o hosting, a gente manda um pub use. Antes dessa mudança, que a gente só mudou o pub aqui no começo desse use, o código externo teria que chamar a função add2list ao usar o caminho inteiro, restaurant, que seria o nome desse módulo, esse módulo inteiro que se chamaria restaurant, né, que é o módulo que a gente está fazendo nesse exemplo. Depois eu teria que acessar o front of house, depois o hosting e depois o add2list, quem está lá fora, né. E além disso, né, a gente teria que pedir também, a gente teria que forçar o módulo front of house como público, né, porque se ele não fosse público, a gente não poderia acessar ele nesse primeiro passo aqui, né. Mas agora que o pub use foi usado dentro do escopo raiz do restaurant, ele foi reexportado então o módulo host a partir do módulo raiz para um código externo. Então um código externo poderia usar simplesmente restaurant hosting add2list direto, e a gente poderia manter a privacidade do front of house dessa maneira, porque a única coisa que ficaria pública do front of house é o hosting, né? A gente não precisaria de tornar o resto dos itens de front of house públicos também.
Não, desculpa, na verdade não. Né? A gente só tornaria público o que está dentro do front of house se a gente forçar, né, a ser público, com o público. Então, não. Esquece o que eu acabei de falar. Então, reexportar é útil quando a estrutura interna do seu código é diferente de como programadores, chamando o seu código, pensariam sobre o domínio. Então, por exemplo, nessa metáfora de restaurante, pessoas rodando o código restaurante poderiam pensar sobre o front of house e o back of house, né? Mas clientes visitando o restaurante provavelmente não pensariam sobre partes dos restaurantes nesses termos. Com o pub use, a gente pode escrever nosso código com uma struct, mas expor diferentes partes da struct. Né? Fazendo assim, faz nossa biblioteca mais bem organizada para programadores, sabendo que a biblioteca, trabalhando na biblioteca e programadores chamando a biblioteca. A gente vai ver com outro exemplo de pub use e como isso afeta a nossa documentação do crate, né? Mais em detalhes no capítulo 14. Bom, completando aqui sobre o uso de pacotes externos. Né? No capítulo 2, a gente programou um joguinho de adivinhação, que é esse que eu abri aqui de novo para a gente ver, né? Esse guessing aqui. Inclusive, deixa eu diminuir essa tela aqui. Para a gente poder usar o range, a gente teve que ir lá no cargo, que é aquele arquivo que tem como se fosse um cabeçalho do programa, e a gente teve que adicionar o range aqui nas dependências. Né? Até colocou a versão aqui, né? 085. Adicionar o range como uma dependência no cargo diz para o cargo para baixar esse pacote e qualquer dependência através do site crates.io e fazer o range disponível no projeto, né? Porque esse aqui é um código externo. Então, trazer as definições do range para dentro do nosso pacote, a gente adiciona o use, a linha do use, começando com o nome do crate, rand, então listar os itens que a gente quer trazer em escopo. Né? Lembre-se que no capítulo 2, lá do gerando número aleatório, a gente trouxe o RNG, que é uma característica em escopo, e chamou o thread range function, né? Que foi isso aqui que a gente fez. Né? Aqui a gente trouxe o range para dentro e usou essa característica rand, thread RNG, para poder gerar um número aleatório. Ou seja, esse aqui é um código que a gente não teve que escrever, né? A gente já baixou pronto lá do crates.io, desse site aqui, que é um site oficial do Rust. Né? Então, membros da comunidade Rust fizeram muitos pacotes disponíveis na crates.io, e puxar qualquer desses dentro do seu pacote envolve os mesmos passos. Ou seja, primeiro você lista ele dentro do cargo e depois, com o use, você traz ele dentro do escopo de um determinado arquivo. Né? Nesse caso aqui era só um arquivo, o programa, mas tudo bem. Note então que a biblioteca padrão, a standard, a std, também é um crate, e que é externo ao nosso pacote. Tipo aqui, a gente trouxe dois pacotes de código da biblioteca padrão IO e comp ordering, mas a gente não colocou eles como dependência aqui no cargo, né? Porque a biblioteca padrão ela já é traga, né? Ela já é embutida na linguagem Rust. A gente não precisa de mudar o cargo .ml para incluir o standard. Né? Quando você instala o Rust, o compilador de Rust, ele já instala a biblioteca padrão junto. Você não precisa ficar baixando ela. Mas a gente ainda precisa de referir ela com o use para trazer os itens daquele escopo para dentro do nosso pacote. Então, por exemplo, com o hashmap, né, a gente poderia usar essa linha standard collection hashmaps, né, puxaria de lá, ou então esses exemplos que eu acabei de mostrar aqui. Então, isso é um path absoluto, começando com o standard, né, o nome da biblioteca padrão. Lembra, o caminho absoluto então é aquele que começa da raiz, né? A gente viu anteriormente. A gente pode também usar caminhos aninhados para limpar, né? Para escrever menos palavras, né? Nas listagens do use. Se a gente fosse usar múltiplos itens definidos no mesmo crate ou no mesmo modo, listar cada um deles em uma própria linha poderia tomar muito espaço, né? No nosso arquivo. Então, por exemplo,
Esses dois use abaixo aqui que a gente tem no jogo do guessing lá, de adivinhação, da listagem 2.4, trazem os itens a partir do standard, né, da biblioteca standard, né? Tanto o ordering quanto o comp, quanto o I/O, né, ambos pertencentes ao standard. Ao invés, a gente pode usar caminhos alinhados para trazer o mesmo item em escopo em apenas uma linha, né, os mesmos itens em apenas uma linha. A gente faz isso especificando o caminho padrão, o caminho comum dos dois caminhos, né, seguido por dois pontos e depois por chaves ao ao em volta da listagem das partes dos caminhos que diferenciam, né, como aqui, por exemplo, aqui nesse exemplo, né. A gente está puxando a partir do standard duas coisas, primeiro o comp.ordering e depois o I/O. Então vamos fazer isso aqui, vamos lá para o nosso guessing de novo. Eu vou mudar isso aqui, eu vou colocar use standard, aí eu vou abrir chaves, comp, ordering e qual que é o outro mesmo? I/O, né? Isso. Dois pontos para finalizar. Se eu mandar compilar isso aqui de novo, vamos só fazer um build mesmo, ele compila da mesma maneira. Em programas maiores, né, muitos itens dentro do escopo no mesmo crate ou módulo, usando caminhos alinhados, podem reduzir o número de usos separados da palavra use, né? E isso ajuda muito. Nesse caso aqui era só 2, né? Mas, mais uma vez, como eu sempre falo, né, tem pacotes que tem milhões de linhas e não sei quantas importações de códigos externos, então isso aqui ajuda muito. No JavaScript tem jeito de fazer isso também, né? No Python não me lembro agora se tem, eu acho que não. Mas se tiver, comenta aí. A gente pode usar caminhos alinhados em qualquer nível de um caminho, que é útil quando a gente está combinando dois use statements, né? Duas palavras use, que compartilham o mesmo subcaminho. Então, por exemplo, na listagem 7.19, mostra dois use statements, um que traz o standard I/O em escopo e um outro que traz o standard IO.write em escopo, né? Então, esses dois aqui. Esse aqui vai trazer tudo que está do I/O e esse aqui vai trazer o write também que está no I/O, de forma que você possa acessar o write direto, sem chamar o I/O mais à frente, né? Essa é a diferença dos dois aqui. A parte comum desses dois caminhos é o standard I/O e esse é o caminho completo, né, do início, né? O caminho base. Para mergear, né, esses dois caminhos, para combinar eles com um use statement, a gente pode usar o self em caminhos alinhados, como mostrado na 7.20. Então, eu estou trazendo da standard I/O primeiro o self, ou seja, o próprio I/O, e depois o write. Dessa maneira aqui. Muito bom. Aqui não teria como fazer, né, nesse exemplo, porque o ordering pertence ao comp e o I/O pertence, né, ao standard. Então isso traria, né, os dois como feito aqui em cima, né? Se a gente quiser trazer todos os itens públicos definidos em um caminho de um escopo, a gente pode especificar o caminho seguido pelo esse operador global, esse glob operator, que é uma estrelinha, né? Então, se eu quiser trazer tudo dentro de um módulo collections, eu poderia simplesmente trazer uma estrelinha. Assim como no Python também, você pode usar a estrelinha para buscar tudo dentro de um módulo, né? Todos os submódulos. Esse use traz tudo que é público definido em collections para o nosso escopo. Mas, né, a gente tem que ter cuidado de fazer isso. Isso não é considerado uma boa prática de programação em nenhuma linguagem, né? Então temos que tomar cuidado em usar o glob operator. O glob pode tornar mais difícil dizer qual o nome está em scope e onde o nome está sendo usado no seu programa foi definido. Então, adicionalmente, né, se as dependências mudam suas definições, o que você importou mudou também, o que pode trazer ao compilador erros quando você atualiza as suas dependências. Se uma dependência, por exemplo, adicionar uma definição com o mesmo nome de algo que você definiu, né? Por exemplo. Então, collections aqui, daqui a pouco eles atualizam, adicionam uma nova biblioteca lá com um novo nome e, por coincidência, você tem uma outra função dentro do seu escopo com aquele mesmo nome, né? Então vai dar problema. Por
Por isso e outros motivos que não é uma boa prática ficar usando o Glob Operator, a não ser em casos mais controlados, né, mais específicos. Assim também, isso serve também para o C++, para aquela... Muitas vezes o C++ eu vejo pessoas usando isso aqui, vou escrever só de exemplo, using namespace standard, né? No C++ eu vejo muita gente fazendo isso. Isso aqui é uma péssima prática pelo mesmo motivo, né? Porque você vai estar trazendo o namespace standard inteiro para dentro do seu escopo e, né, mesmo problema vai que você coloca uma nova função que tem o mesmo nome ou que a standard atualiza, etc, etc, né? O glob, o operador global, é usado geralmente para testar, trazer tudo que está sob um teste em um módulo de teste, né? A gente vai falar mais disso no capítulo 11, né? E o operador glob também, às vezes, é usado como parte de um prelúdio, de um padrão prelúdio, né? E aí, isso aqui está na documentação da biblioteca padrão para mais informações desse padrão, desse glob, né? E para finalizar, tive que pausar a gravação rapidinho aqui, mas voltando, né? Vamos então finalizar esse capítulo de gerenciamento de projetos crescentes, né, com pacotes, crates e módulos, né? Nessa parte 7.5 aqui, que é mais curta, né? Sobre separar módulos em diferentes arquivos. Então, até por enquanto, né, todos os exemplos nesse capítulo definiram múltiplos módulos em um arquivo apenas, né? Quando módulos ficam largos, você pode querer mover eles, suas definições, em arquivos diferentes para fazer o código mais fácil de navegar, né? Senão você vai acabar com um arquivo de 15.000 linhas rapidinho. Por exemplo, a gente vai começar com o código da listagem 7.17, que tem múltiplos módulos do restaurante. A gente vai extrair os módulos em arquivos, ao invés de ter todos os módulos definidos na raiz, né, do arquivo lá. Nesse caso, o crate raiz do arquivo é o source/lib, mas o procedimento também funciona com crates binários, cujos crates raízes estão em source.main, né? Então, primeiro, a gente vai extrair o front of house, o módulo, em seu próprio arquivo, remover o código dentro das chaves do front of house, né? Tornando apenas a declaração mod front of house, né? Usando a palavra mod. Então, a source/lib contém o código na listagem 7.21, essa aqui é abaixo. Note que isso aqui não vai compilar até que a gente crie o arquivo source/frontofhouse.rs na listagem 7.22 abaixo. Então, vamos fazer isso aqui. Então, a gente vai... Deixa eu sair aqui desse de adivinhação, voltar lá para o restaurant. Fechar isso aqui tudo. Mostrar a parte lateral. A gente tem então o nosso restaurante aqui, que tem apenas o source/lib, né? O que a gente vai fazer, então, pelo que eu entendi, é ter um source frontofhouse.rs. Então vamos tocar ele aqui. Source frontofhouse.rs, e na source.main a gente vai deixar só o mod front of house, né, como está aqui. Então a gente vai pegar tudo isso que está aqui, apagar, deixar dessa maneira, só dizendo que eu enxergo esse front of house aqui na lib, e na front of house eu vou, como está aqui, né. Na verdade a gente nem precisa dessas chaves, a gente só faz dessa maneira aqui. Pronto. Será que isso aqui compila do jeito que está aqui? Compilou aí, ó. Massa. Beleza, aqui está falando para colocar o código lá. Então note que a gente precisa apenas carregar um arquivo com o mod, a declaração mod uma vez, dentro do seu módulo de sua árvore de módulos, né? Então isso aqui que está fazendo, na verdade, é carregando esse outro arquivo front of house aqui abaixo. Quieta! Quieta aí, ô velho doido. Uma vez que o compilador sabe que o arquivo é parte do projeto, para com isso.
Uma vez que o compilador sabe que o arquivo é parte do projeto e sabe onde na árvore de módulos o código está residindo, né? Porque você colocou o mod, né? A palavra mod. Outros arquivos no seu projeto podem referir ao arquivo carregado usando o caminho para onde ele foi declarado, como foi coberto lá no path, né? no capítulo anterior. Então, em outras palavras, o mod não é um include, que nem a gente vê em C++ e outros, né? Uma operação include que você poderia ver em outras linguagens de programação, né? Na verdade, ele está, pelo que eu entendi, então, pegando a raiz desse path lá para dentro. Então, depois a gente vai extrair o módulo hosting em seu próprio arquivo também. O processo é um pouco diferente porque o hosting é um filho do módulo front of house e não do módulo raiz. A gente vai colocar esse arquivo do hosting em um novo diretório que vai ser chamado pelos seus ancestrais na árvore de módulos, no caso source front of house, né? Então, para iniciar movendo o hosting, a gente muda o source / front of house para conter apenas a declaração do módulo hosting. Então, no arquivo aqui source / front of house, né, como está aqui, a gente tem esse módulo hosting. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá, apagar essa definição interna dele, né, e deixar apenas isso aqui para trazer o caminho dele aqui para dentro. Essas outras funções aqui foi daquele outro vídeo mais anterior, né? E depois a gente cria um diretório chamado front of house, uma pasta, e dentro dele um hosting.rs para conter a definição feita no módulo hosting, né? Então a gente faz um diretório source front of house e toca um arquivo lá dentro chamado hosting.rs. E aqui dentro a gente coloca, né, essa definição aqui. Aí que beleza, tá tudo organizadinho aqui agora. E se a gente compilar, então tem que ter o mesmo efeito, né? Aí, ó, compilou. Tem uns warnings aqui, mas compilou com sucesso. E beleza, o que a gente fez, né? Se ao invés de colocar o hosting.rs no diretório source, o compilador esperaria então que o hosting, o código hosting, fosse um módulo hosting declarado no crate raiz e não declarado como filho do front of house, né? O compilador, as regras do compilador para quais arquivos checar, para quais módulos o código significa seus diretórios e arquivos, mais precisamente, combinam com a árvore de módulos, né? Então, caminhos de arquivos alternativos. A gente até agora cobriu a maneira mais idiomática de caminhos de arquivos que o compilador Rust usa. Mas o Rust também suporta um old style, uma maneira antiga de referenciar um caminho de um arquivo. Por um módulo chamado front of house declarado no crate raiz, o compilador vai procurar pelo código do módulo dentro de source front of house.rs, o que a gente viu, ou então source / front of house / mod.rs. Isso aqui é uma maneira antiga, mas ela ainda é válida, né? Então a gente fez aqui, criou um front of house .rs, a gente poderia, ao invés disso, dentro do front of house, né, colocar um mod.rs aqui e passar o front of house inteiro para lá, dessa maneira aqui, mod aqui. Então dessa maneira aqui que ficaria, né, o mod.rs dentro do front of house, né, que seria a raiz do front of house, né. Para um módulo chamado host, então, né, que fosse um submódulo do front of house, o compilador procuraria pelo hosting.rs dentro da pasta front of house, ou da mesma maneira, uma pasta chamada hosting dentro do front of house com um arquivo chamado mode.rs, né. Se você usa ambos estilos para o mesmo módulo, você vai ter um erro de compilação. Usando um mix de ambos estilos para diferentes módulos no mesmo projeto é permitido, mas pode ser meio confuso para pessoas navegando no seu projeto. Eu, particularmente, preferi a outra maneira aqui, que foi essa com front of house.rs
eu acho que fica mais econômico, né? Front of house aqui, e a gente apaga aquele source front of house /mod. Eu acho que ficaria mais prático dessa maneira, mas isso é só a minha opinião. Ou seja, o jeito moderno, né? O jeito mais moderno do Rust. O principal ponto negativo do estilo que usa o arquivo chamado mod.rs é que seu projeto pode acabar com muitos arquivos chamados mod.rs, o que pode ficar confuso quando você tem que abrir eles no editor ao mesmo tempo. Exato, né? Por isso que eu preferi o outro. A gente moveu cada módulo, cada código do módulo para um arquivo separado e a árvore do módulo manteve-se a mesma. A função, por exemplo, eat at restaurant vai funcionar sem nenhuma outra modificação, mesmo com as definições morando, né, residindo em lugares diferentes. Essa técnica então deixa você mover módulos para novos arquivos à medida que seu projeto cresce de tamanho. Note que o pub.use create front of house hosting na source/lib também não mudou, que está aqui. Acho que eu nem coloquei essa aqui, eu não coloquei porque ficou da aula anterior. Eu poderia expor o hosting dessa maneira aqui, né? Ou não. 2 pontos aqui. Isso. Eu estaria expondo o hosting para o módulo restaurante, né? Note então que isso não mudou, nem o use teve nenhum impacto quando a gente recompilou, né? A palavra mod, então, declara módulos e Rust procura para eles em arquivos com o mesmo nome do módulo em códigos que vão naquele módulo. Então, em resumo, né, o Rust deixa você dividir pacotes em múltiplos crates e crates em módulos que você pode referir em itens definidos em módulos de outros módulos. Você pode fazer isso especificando caminhos absolutos ou relativos, como a gente viu. Esses caminhos podem ser tragos em escopos, trazidos, né? Em escopo com a palavra use, e você pode usar um encurtador de caminho para múltiplos usos daquele escopo com alinhamento que a gente acabou de ver. O código do módulo é privado por padrão, mas você pode fazer definições públicas adicionando a public keyword, com exceção do enumerator que a gente viu no vídeo anterior. O enumerator ele é privado também, mas quando você torna ele público, todos os subitens deles tornam-se públicos também. Então, beleza, no próximo capítulo a gente vai ver sobre umas coleções de estruturas de dados da biblioteca padrão que você pode usar para deixar seu código mais caprichado na organização. Então é isso, galera. Foi um vídeo um pouquinho mais longo. Agradeço a presença de todos e até a próxima.